Graça e paz do nosso Deus. É muito bom estar aqui vendo você novamente. E eu quero dizer para você que ainda não se inscreveu no canal. Não perca essa oportunidade. Se inscreva agora e venha fazer parte dessa família. Nós estamos atingindo um número, graças a Deus, abençoado, mas nós queremos atingir mais lares, queremos abençoar mais pessoas. Por isso, compartilhe nas suas redes sociais, fale com teu amigo, fala com teu parente. O canal é de estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Vamos falar sobre Gálatas 6, no seu versículo 7 até o 9, a chamada lei da semeadura. Está interessado? Então vamos ver o que a palavra nos diz. O tema hoje, como já é bem sugestivo, é sobre semear na carne e semear no espírito. Qual será a semeadura que você tem feito, hein? Bom, vamos ler o que a palavra diz. Assim diz o Senhor: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Esse é o seu canal Frutificai, começando agora. Bom, gente, vamos começar falando sobre um assunto muito interessante. Em Gálatas, quando Paulo, falando para essa igreja em Gálatas, ele anteriormente começa a falar sobre liberdade cristã, começa a falar sobre circuncisão, fala sobre a aplicação da lei, coisas que não é de se espantar e nem mesmo de ficar surpreso, porque isso acontecia também em outras igrejas. Paulo também dava essas mesmas explicações, mas por motivos dos quais, onde existiam pessoas atacando o Evangelho, atacando a palavra. Hoje nós vamos ver que Paulo vai estar falando de uma semeadura, ele vai fazer alusão a semear, mas vai estar ligado a pontos poderosos, dos quais eu posso dizer que também falou muito ao meu coração. Você colher o que você semeou na carne, você colhe corrupção, destruição. Mas se você semear no Espírito, você vai conseguir colher para a vida eterna. Parece que nós estamos falando de um assunto muito mais profundo do que imaginamos. Nós estamos falando da salvação. Falar desse assunto hoje é um tanto maravilhoso por saber o que Paulo estava tentando dizer a Gálatas, no seu fechamento da sua epístola. Vamos falar então sobre o início e até o fim. Vamos falar então desde o início. Ele fala, enganado. Ele começa dizendo que a pessoa estaria enganada. Porque não erreis ou não vos enganeis é exatamente o sentimento que Paulo queria trazer aos ouvintes. Mas por um motivo. Não vos enganeis. Por quê? Porque de Deus não se zomba. E ele estava usando um termo chamado mukterizo, ou mukter, que quer dizer nariz. Era como se nós estivéssemos virando o nariz para Deus, estivéssemos então desprezando. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Queridos, isso é algo profundo. E ele começa dizendo que a semeadura e a colheita são princípios universais. Tudo que plantamos, nós colhemos. O homem é livre para poder colher e semear, mas ele não é livre
para poder escolher as consequências daquilo que ele semeou. Então, colhemos exatamente a mesma coisa da natureza daquilo que semeamos. Em termos de quantidade, colhemos mais do que semeamos. Pense exatamente numa semente que é plantada no chão. Isso agora eu estou falando literalmente. Se a gente estivesse semeando uma semente, é natural que quando ela crescer, quando ela vier a florescer, o que você vai colher não vai ser somente uma semente, vai ser uma quantidade muito maior. Paulo está dizendo que é exatamente isso. Dependendo daquilo, da natureza que você semear, você não vai semear simplesmente uma semente, vai ser muito maior. Isso é a parte quantitativa da explicação de Paulo. Em termos de quantidade, então, queridos, colhemos muito mais do que semeamos, uma vez que a multiplicação na colheita, e aí eu posso dar o exemplo aqui de quem semeia vento, ele pode colher tempestades. Isso daí se encontra em Oséias 8:7. Então, existem muitas pessoas querendo subverter o princípio, mas não tem como. Zombar de Deus também não tem. O contexto mostra que Paulo estava tratando sobre o deixar de investir no sustento daqueles que se afadigam na palavra e sonegar não somente a vida, mas também o solo que produz bênçãos espirituais. Há 2 tipos de semeaduras e 2 tipos de colheita. Então, nesse caso, vamos falar dos 2 tipos de semeadura. Bom, você pode semear na carne ou você pode semear no espírito. Se a gente semear na carne, Paulo então diz que nós colheremos corrupção, destruição. Agora, se nós semearmos no espírito, colheremos vida eterna. Então, querido, quem semeia para o espírito não pode colher corrupção, assim como quem semeia na carne não pode jamais colher vida eterna. A natureza da semente, ela é impossível de ser mudada. É impossível de você conseguir ter uma colheita da natureza daquilo que você não plantou. Se você fez uma semeadura de uma natureza da carne, é fato, o que você vai colher não será bom. Mas, ao mesmo tempo em que você pode semear no Espírito, a sua colheita pode ser vida eterna. Então, a raiz determina o fruto e não o fruto a raiz. Sejamos espertos. Semear para a própria carne significa buscar a satisfação das necessidades dessa vida, sem nenhuma consideração pela vida futura. Mas semear no espírito significa buscar valores da vida que permanece, da vida que está por vir, da vida que te espera. Já os termos corrupção e vida eterna devem ser entendidos em um sentido duplo, quantitativos e qualitativos. Do ponto de vista quantitativo, os dois são parecidos. Ambos durarão para sempre. A corrupção, por exemplo, pode indicar uma aniquilação, assinala uma destruição eterna. E aí eu quero dar para vocês aqui uma referência. Leia lá 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9. Vocês vão entender. E também podem ler também sobre Mateus, no seu capítulo 25, verso 46. Vocês vão entender sobre esse tipo de semeadura. Se a gente for falar agora qualitativamente sobre a qualidade, isso é um tanto a respeito da alma como do corpo.
As duas expressões compõem um forte contraste. Os que semeiam para a carne serão levantados para a vergonha e a condenação eterna. Sua morada será nas trevas exteriores. Entretanto, aqueles que semearem para o Espírito, como a luz do firmamento e como as estrelas eternamente, resplandecerão. Então, queridos, é muito mais forte do que pensamos. Porque quando nós queremos semear na carne, é justamente aqueles momentos dos quais nós temos disposição, nós temos o nosso coração arde, nós temos disponibilidade, nós temos assim altivez. Ao mesmo tempo nós temos ali aquele momento que nós buscamos, porque é algo prazeroso, é na carne, é para a carne, é para aquilo que você pode ter uma recompensa na carne. Agora, quando é no Espírito, quando você tem a semear para o Espírito, parece que a mesma disposição não existe. Não existe aquela mesma vontade. Não existe aquele entusiasmo. Por isso que o semear no Espírito, ele é para a vida eterna. E mais do que isso, ele é algo maravilhoso. Então, queridos, falar sobre um, falar sobre outro, nós teríamos que fazer alusão ao que vivemos hoje. O que temos mais facilidade, temos mais vontade, temos mais prazer em fazer, nós temos prazer em consagrar ao Senhor dos Exércitos, a orar ao nosso Deus, a fazermos devocionais, meditarmos na Sua Palavra. Nós temos o prazer de acordar cedo. Por exemplo, nesse momento, o vídeo está sendo feito de madrugada. Nós temos o prazer de fazer algo para a eternidade, que não seja para o benefício da carne, que não seja para o bem da carne. Nós temos feito, temos realizado, temos buscado isso. Ou será que nós temos agradado e temos semeado na carne, onde o nosso tempo pode ser gasto na carne, onde os nossos olhos, o nosso corpo, pode ter o prazer de realizar coisas na carne? O grande benefício é que nós vemos aí que todos os dois possuem a mesma duração. Um será para a vergonha e o outro será para a honra e resplandecimento. Agora, Paulo, ele também vai dizer sobre você cansar de fazer o bem. Porque independente, existem pessoas que praticam o mal, fazem o mal, mas existem as pessoas que fazem o bem, buscam isso. Mas, querido, fazer o bem não é fácil. E isso pode, no meio da sua caminhada também, te fadigar. Porque fazer o bem é algo que vai contra as regras que nós vemos neste mundo. Quando você recebe o mal, automaticamente, se você ouvir a sua natureza, você vai querer retribuir com o mal. Mas pela palavra de Deus, é para você fazer o bem. A retribuição do mal não é o mal, mas o bem. Mas nós sabemos que praticar o bem, primeiro, não é fácil. E ter uma continuidade nessa prática também não é. E existem os momentos em que você, mesmo na prática do bem, você pode receber uma ingratidão. Cristo é o exemplo desta grande verdade. Fez o bem à humanidade, amou o pecador, fez tudo quanto lhe era necessário e possível. E no final das contas, quando estava na cruz, ele vem a dizer que o próprio Pai não considerasse o que eles estavam fazendo
porque eles não sabiam o que estavam realizando. Queridos, ali estava o momento da defesa de Cristo em meio à ingratidão, em meio a tudo que estava sendo feito contra ele. E eu tenho certeza absoluta que na sua caminhada cristã, quantas não foram as vezes que você já se indagou por quê? Ou qual é o resultado de fazer o bem? Se parece que quando fazemos, recebemos o mal. E não temos nem mesmo o reconhecimento. Porque muitas das vezes, fazer o bem, você não vai ter o reconhecimento imediato daquilo que você, na verdade, você fez. Mas não se preocupe, querido. Você fazer o bem, ele está muito além do que você pode imaginar. E até mesmo, se você não vier a constatar o fruto daquele bem praticado, descanse em Deus. O importante é você fazer aquilo que Deus chamou fazer, que é o bem. Outra coisa, neste mundo, ninguém está livre de semear na carne, mas na balança, pense que esses frutos que serão colhidos serão para a eternidade. Você deseja que de repente você tenha mais frutos para a vergonha eterna? Ou você quer frutos que venham a trazer o resplandecer, venham a trazer a graça e venham a demonstrar Cristo em tua vida? Hoje, a reflexão é para você, meu amigo, para você, ouvinte, que tem hoje, muitas das vezes, visto, assim como Paulo, ele teve essa percepção e ele fez essa analogia sobre semeadura e ele quis explicar que dessa lei da semeadura não se escapa. Se você semear na carne, aquilo que será lhe dado como recompensa ou aquilo que você vai tirar como resultado será maior e será de uma qualidade igual daquilo que você semeou. E se for na carne, não será bênção, será destruição, será coisas horríveis. Então, queridos, eu quero hoje trazer para você uma palavra pura, uma palavra que vai trazer a você de volta ao caminho de semear no Espírito, ao caminho de voltar a meditar, a voltar a orar, a voltar a fazer coisas, olhar para o seu próximo e muitas das vezes interceder por ele, interceder por sua vida, interceder pela sua salvação. Querido, existem frutos eternos. Essa palavra mexeu comigo porque fala daquilo que fazemos nesta terra, daquilo que praticamos neste mundo. Então é hora, esse é o momento de nós acordarmos, de nós fazermos e efetuarmos o bem e que a nossa colheita seja eterna, mas de vida. Meu querido, que Deus abençoe a tua vida. E mais uma vez eu quero dizer que esse canal tem semeado vida. As sementes que têm vindo nesta terra é para a vida eterna, é para o bem daquele que está caído, daquele que está afastado, daquele que está longe da palavra do Senhor. Mas que com certeza ainda tem forças para dizer: eu quero o meu Salvador, eu quero o meu Redentor. Então, por isso, meu filho, por isso, meu querido, eu quero dizer para você, o meu apelo sobre se inscrever não é número. O meu apelo para se inscrever é que o Evangelho venha crescer, ele venha chegar em casas, em lares, em lugares longínquos e venha trazer vida e vida eterna. Por isso eu quero dizer para você, você que se importa com vidas, você se importa com famílias, você que sabe que tem pessoas que não conhecem a palavra ou às vezes estão longe, se inscreva, compartilhe e fala que a palavra de Deus, o nosso Senhor, ainda salva e ainda cura. Esse é o canal Frutificai para você.
eu desejo a paz para a tua família, a paz para o teu coração, e que a partir de agora você venha refletir que nessa semeadura, neste mundo, nós devemos ir para termos uma colheita de vida eterna. Que a paz do nosso Deus esteja com você, em nome do Senhor Jesus.